Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 Bom dia a todos, muito obrigado. Aqui estamos num dia muito bonito. Ontem tivemos um dia de muita chuva, hoje um dia ensolarado. Parece que esse sol veio exatamente para iluminar o nosso evento, que certamente vai ser muito bom. Nós temos aí palestrantes de vários lugares, né, do mundo, e nós temos participantes do evento de vários locais do Brasil. Ontem ainda fazia uma leitura sobre a lista, uma coisa muito bacana. Temos participantes do Pará, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, muito bacana. Então, é um evento que vai para o Brasil todo, né? E eu gostaria, obviamente, de agradecer muito a minha diretoria aqui da SBGG do Rio Grande do Sul, né, que vem trabalhando desde o ano passado. Esse evento já está programado há muito mais de 6 meses, e a gente veio trabalhando essa programação para que a gente tenha um evento produtivo, né, bacana, nessa modalidade online, que agora é o que, infelizmente, a pandemia nos impôs, né? Gostaríamos muito de estar todos juntos, podendo abraçar um ao outro, mas, infelizmente, nesse momento, não é possível. Quem sabe no ano que vem, né? Então, eu agradeceria muito também o apoio que nós tivemos aí da AMRIGS, que é a nossa Associação Médica do Rio Grande do Sul, do Sindiospa, que é o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, também da Sem Cerimônia, que não mediu esforços em nos ajudar, que foi a empresa que construiu junto conosco esse evento, né? E, obviamente, também agradecer aos nossos palestrantes, né? Ao professor José Luiz Dinamarca Montesinos, que nos fala diretamente do Chile, que se dispôs, né, nessa manhã a nos ensinar. Também a professora Mônica Rodrigues Perracini, que vai nos falar de São Paulo. A professora Mônica é uma colega, né, que é parceira nossa já de longos anos nos nossos eventos. Muito obrigado, Mônica, por se dispor a nos auxiliar. Também a doutora Berenice Verli, que é a nossa, faz parte, a minha vice-presidente, mas que atualmente está na Alemanha e vai participar diretamente de lá. A doutora Berenice está fazendo um fellow, né?
e também a nutricionista Claudine Schirmer, que também faz parte da nossa diretoria e que também se dispôs a falar nesse evento, né? Mas, claro, eu não poderia deixar também, principalmente, de deixar aqui o nosso grande agradecimento à Apsen Farmacêutica, que patrocinou esse evento e que, sem isso, talvez a gente não teria condições de fazê-lo, né? Então, muito obrigado à Apsen. Mas também, não menos importante, é a participação de todos vocês que se inscreveram, que estão assistindo neste momento, nesse sábado de manhã, a este evento. Muito obrigado a vocês todos de todo esse Brasil que estão nos prestigiando. Então, eu chamaria agora uma rápida vinheta do nosso patrocinador, que é a Apsen Farmacêutica. Muito obrigado a todos. Transformar grandes ideias em grandes realizações. Servir milhões de famílias todos os dias. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós transformamos o desafio da maioria das empresas em nosso DNA e nosso propósito: cuidar de pessoas. Para nós, cuidar das pessoas faz parte da nossa rotina e é o motivo de nossa existência. Cuidando dos pacientes, nos propomos a oferecer o melhor em medicamentos hoje e sempre. Cuidando de nossos colaboradores e de suas famílias, alimentamos a garra que forma a nossa nação azul. Cuidando da nossa comunidade, oferecemos ferramentas para juntos transformarmos o mundo em um lugar melhor. O cuidado faz parte de quem somos. Faz parte da nossa missão. Apsen Farmacêutica. O cuidado que transforma. Então, muito obrigado à Apsen por esse grande apoio, aos representantes, aos gerentes, a todos que são, na verdade, uns parceiros e amigos da gente. Muito obrigado, e eu passo agora a palavra ao nosso presidente do Departamento de Gerontologia, Dr. Gustavo Nunes. Por favor, Gustavo. Bom dia, pessoal. Obrigado, João. Agradecer a todos, na verdade, o Dr. João já fez os nossos agradecimentos institucionais, né? Eu gostaria apenas de reforçar, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo, como o Dr. João já disse, sou presidente da atual gestão do Departamento de Gerontologia da SBGGRS. Eu gostaria apenas de falar um pouquinho com os nossos sócios, né? Dizer que esse evento e esses próximos eventos que estaremos fazendo são para eles, para aproximar cada vez mais o associado da nossa gestão, da nossa diretoria, né? E ele também é muito importante, a gente fica feliz em ver que temos um número significativo de não sócios também participando do evento, e esse também é um objetivo, para que nós possamos aproximá-los cada vez mais, né? Para que conheçam nossas causas, conheçam a sociedade e possam estar associando, né? E fortalecendo cada vez mais a SBGGRS, né? Então, a pandemia trouxe algumas mudanças, em especial, até podemos dizer que nesse aspecto positivo, para que possamos cada vez mais ter eventos online, eventos híbridos, onde nós podemos, assim como esse, né, em outros eventos também, trazer pessoas de um renome nacional, internacional, e que pela logística teriam uma dificuldade maior de se fazer presentes de forma presencial, né? Então, vamos explorar essa possibilidade, e não só com a nossa jornada de inverno anual, né, também desenvolver ao longo do ano outros eventos, né, nessa mesma linha, para que possamos contemplar tanto geriatras quanto especialistas em gerontologia, né? Eu gostaria, então, de chamar um vídeo que vai falar um pouco sobre, apresentar a primeira parte do nosso programa, né? Quando quiserem rodar. Perfeito. Dando sequência, então, agora, e iniciando a nossa programação, né, gostaria de chamar a doutora Marianela Heckmann, que vai ser a mediadora do nosso primeiro painel, né, para que possa fazer uso da palavra e já darmos início no evento. Obrigado a todos. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa
nosso evento, que hoje em dia, hoje de manhã em Sarcopênia. Vou apresentar, né, a um colega muito querido. Sou Marianela Ekman, médica geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia RS, financeiro e também presidente da Comissão de Normas da ICBGG Nacional. Nós vamos apresentar o tema do primeiro painel, né, sendo sarcopenia e fraturas, que será ministrado por nosso querido colega, Dr. José Luiz Dinamarca Montesinos. Ele é um médico geriatra, mestre e doutor em gerontologia social, criador do conceito de desmobilidade em geriatria. Inclusive, ele tem a escala de Dinamarca. Professor de geriatria e gerontologia, Universidade de Valparaíso, Chile, e de Cayetano Heredia, Peru. Responsável pelo programa de ortogeriatria do Hospital Dr. Gustavo Frick, Viña del Mar, Chile, graduado pela Academia Latino-Americana de Medicina do Idoso, ALMA, editor-chefe do Boletim do Hospital Viña del Mar e editor associado da Geriatria Gerontology and Aging, revista da SBGG também. Com a palavra, Dr. José Luiz Dinamarca Montesinos. Olá, bom dia. Obrigado, Marianela, pelo convite, pela apresentação. É para mim sempre uma grande honra e alegria compartilhar com vocês, meus irmãos brasileiros. Sempre vou me lembrar que a primeira vez que tive o prazer de conhecer Rio Grande foi a primeira vez que eu perdi um voo na minha vida também. Agora, como na tecnologia é a mais difícil, temos outro tipo de problemas, mas também temos esta possibilidade de fazer amizade e compartilhar no mundo da geriatria e gerontologia. Vou compartilhar minha tela para dar começo à nossa apresentação de hoje. Eu espero falar um bom português para que vocês todos possam compreender. Ok? Então, hoje vamos falar de sarcopenia, fragilidade e quedas. Passa que, às vezes, quando começamos a pensar em sarcopenia, fragilidade e quedas, começamos dizendo que é primeiro. Aí pensamos, sarcopenia é uma síndrome geriátrica nova e muito importante, mas não podemos esquecer de fragilidade, que é mais antiga, então pode ser mais importante também. Quedas pode ficar como parente pobre. Outra possibilidade é dizer, fragilidade é mais antiga e não tão importante, sarcopenia é muito mais importante e queda certamente é mais importante que o meu nome. Então, empieza a ficar tudo isso um pouco revolto, fragilidade, queda, sarcopenia, fragilidade novamente, quedas. E se ponemos agora fraturas, toda coisa parece bastante mais difícil de pensar, de começar a pensar, de começar a falar de tudo isso. Então, meu primeiro objetivo nesta palestra é que vocês, após dela, possam ter um título, uma frase na sua cabecinha ordenado. Sarcopenia, fragilidade e quedas. Então, vamos a isso. Nossa agenda para lograr isso, tentar de lograr, será: vamos tentar de fazer um caminho mais ou menos ordenado para responder que é o caminho para a fragilidade óssea, que dentro desse caminho, como podemos suspeitar que uma pessoa começou neste caminho, como podemos confirmar isso? E o que fazemos depois de confirmar? Então, uma primeira pergunta. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Qual é a ordem que estas coisas aparecem?
Primeiro, osteosarcopenia, após quedas, finalmente as fraturas? Ou é primeiro as quedas, após delas as fraturas, finalmente osteosarcopenia? Ou primeiramente fraturas, após disso quedas, após disso osteosarcopenia? É isto um ciclo? Tem várias entradas? Aqui podemos ver olhar um esquema em que começamos a ter algumas respostas. Temos osteoporose, uma grande síndrome, um grande conjunto de patologias e doenças, a sarcopenia e as síndromes metabólicas que intersectam entre elas, formando diversas, diferentes possibilidades. Uma delas pode ser a osteosarcopenia. Também temos as últimas investigações, as últimas pesquisas que nos demonstram, neste esquema um tanto simplificado, que é os tecidos, ósseo, tecido muscular e a graça, a gordura, falam entre elas permanentemente. É um diálogo permanente entre o osso e os músculos, entre a gordura e o osso, entre a gordura e o músculo. Mas a gordura é a que comanda o diálogo entre osso e músculos. Então, se a gordura regula, a gordura é a chifa do músculo e osso. Esses são conceitos mais ou menos novos. Esta publicação desta pesquisa foi feita em 2019. Agora já sabemos que existe certamente muitas outras comunicações, muitas outras relações entre outros muitos órgãos e tecidos. Muitas condições nos levam à osteosarcopenia. Mas hoje vamos falar de somente 3. A primeira é o nosso estilo de vida sedentário. A segunda é algumas deficiências que ocorrem ao longo da nossa vida, para finalmente falar de algumas doenças. Com relação ao estilo sedentário, eu encontrei esta publicação acerca do impacto do estilo sedentário durante esta pandemia de Covid. Mas por que eu penso que é muito importante? Porque nós estamos acostumados a falar de nosso sedentarismo, mas não temos certamente as consequências do sedentarismo na nossa mente. E esta publicação nos mostra a importância radical, a importância profunda das alterações do movimento, que diz que a perda muscular, uma pessoa sana, não necessariamente com uma doença, não necessariamente um idoso, mas se pensamos um idoso é muito mais frágil, muito mais possível que estas coisas ocorram. A perda muscular ocorre rapidamente, sendo detectáveis dentro de 2 dias de inatividade. Somente 2 dias. Por quê? Porque esta massa muscular está associada a uma desnervação das fibras, danos na junção neuromuscular e regulação positiva da degradação de proteínas. Mas essa degradação é explicada principalmente pela supressão da síntese de proteínas musculares. Apenas alguns dias de redução do digrão ao repouso no leito reduzem a sensibilidade à insulina, onde? Principalmente nos músculos. A capacidade aeróbia está prejudicada em todos os níveis da cascata de oxigênio, desde o sistema cardiovascular, incluindo a circulação periférica, até a função oxidativa do músculo esquelético, a mitocôndrias. O balanço energético positivo está associado à deposição de gordura, associada à inflamação sistêmica
e ativação das defesas antioxidantes, exacerbando a perda muscular. Então, hoje, durante esta pandemia, estamos todos com um processo de deterioro importante quando diminuímos nossa condição motora. Falaremos agora de algumas deficiências, especialmente de vitaminas motoras, das vitaminas da vida, das vitaminas da capacidade de mobilizar. Vitamina D, vitamina B2, vitamina K. Também as proteínas e o ambiente, o entorno metabólico. Temos aqui uma pesquisa feita há 5 anos, que nos fala de problemas de vitamina D. Tem uma consequência impensada, que é, quando vocês têm pouca vitamina D, terão também pouca vitamina B2, por um conjunto de atividade bacteriana nos intestinos. Quando existe pouca vitamina D, existe também muito baixa atividade de proteínas GLA, as GLA-proteínas, que tem que ver com o transporte de cálcio. Mas é sabido, pero isto encontrei que é bastante novo. Existem cadenas, existem conjuntos de atividades interrelacionadas entre elas. E as vitaminas formam uma espécie de ser vivo a parte de nós. Lembre sempre, então, que vitamina D, quando é deficiente, produzirá sempre problemas com a vitamina B2. E a vitamina B12 é fundamental para ter nossos nervios periféricos com sua envoltura que nos possibilita o impulso nervioso saltatório. Então, os reflexos vão ter muitos problemas quando você não tem o suficiente vitamina B2. E a qualidade, a intensidade do impulso nervioso na placa neuromuscular vai ser muito débil. Então, isso favorece claramente a atrofia muscular e a aparição de sarcopenia e, posteriormente, a osteosarcopenia. As outras pesquisas também demonstram que há uma hipoalbuminemia pré-operativa, pré-cirúrgica, nos vai falar de que nosso paciente vai ter uma performance pior para a reabilitação. Isso aí porque as proteínas, especialmente a albúmina, mas não podemos esquecer, não só que a alcina, são portadoras do cálcio para a matriz óssea. O 60% do cálcio é depositado na matriz não calcificada nos ossos por albúmina. E outro 40% por osteocalcina. Então, se vocês têm pouca ingesta prévia de proteínas, aminoácidos, seu hígado pode estar em boas condições para produzir mais proteína, mas não tem substrato, não tem como produzir mais proteína, você não terá tampouco suficiente massa muscular nem óssea. Bom, a homocisteína é a ponte por que a vitamina B2 se relaciona diretamente com a osteoporose. E quando você tem uma mala qualidade, mala densidade óssea, é muito mais frágil seu osso, é muito mais frágil os diálogos, a conversação entre osso, músculo e gordura. Aqui temos uma espécie de resumo das diferentes moléculas que falam para gerar diferentes produtos, diferentes cascadas para
permitir que o músculo e o osso estejam um equilíbrio. Não vamos falar de todas elas, mas somente queria destacar para vocês nosso conhecido e querido GABA. Nosso querido conhecido GABA, que é um substrato para produzir vitamina B1, B6 e B2. Quando não temos suficientes vitaminas, todos estes diálogos se alteram. Resumindo esta parte, a deficiência de vitamina D causa uma diminuição da absorção de vitamina B2. A deficiência de vitamina B2 causa a sarcopenia. E a deficiência de vitamina D impede a vitamina K de ativar as proteínas GLA que mobilizam cálcio. A calcina é uma proteína GLA. A perda de estrogênios também é outra coisa muito importante que podemos olhar desde os 40, 45 anos, especialmente nas mulheres, que são as primeiras que começam com problemas nestes conjunto de síndromes, osteosarcopenia, osteoporose, sarcopenia, quedas e fraturas. A perda de estrogênios causa inflamação e distúrbios na síntese das fibras musculares. E a diminuição da ingestão da proteína na dieta, uma coisa muito comum nos nossos idosos, conspira contra a síntese de proteínas. Estamos agora na fase de doenças. Eu vejo aqui que está em espanhol, mas doenças como enfermidade, doença renal crônica, anemia, consumo de corticoides, problemas como a tiroides e a hiponatremia. A anemia é um bom conhecido de nós. Ela claramente é um fator de risco independente para a osteoporose. Este é um estudo que eu sempre cito porque é extremamente claro, feito com toda uma grande população em Taiwan. Sempre lembrar, então, a anemia, um grande fator de risco para a osteosarcopenia. Também nossa assintomática, que não sempre é a tão assintomática, hiponatremia. A hiponatremia crônica, que uno diz, bom, mas a hiponatremia não ter que arreglar, vamos dar um pouquinho de sódio, mas é diretamente um fator de risco para osteosarcopenia, mas também para quedas, e também fratura, e como olhamos aqui, para morrer. Os problemas crônicos nossos rinhões, nossa função renal aumentam o risco para fratura de cadeira, que é a rainha das fraturas por fragilidade. Isso é uma coorte importante de adultos, não somente idosos, em Coreia, mas sabemos que temos aqui uma convidada de pedra, que é osteodistrofia renal. Não somente temos o problema da osteoporose, o problema da sarcopenia, mas também o problema de osteodistrofia, que é uma mistura entre osteoporose, osteomalácia e outros problemas metabólicos no mesmo osso. Finalmente, também temos os problemas subclínicos da tiroide, da função tiroide, que existem bastantes pesquisas, mas essa é bastante clara com relação a outras, que especialmente os problemas de hipotiroidismo geram problemas na densidade mineral óssea. Então, temos ao menos 5 fatores de risco independentes, muito comuns, que devemos pesquisar. Devemos procurar diagnosticar e tratar anemia, problemas de vitamina D, B12, problemas na função tiroídea e a hiponatremia. O que produzem em comum todas estas deficiências? Denervação periférica, diminuição da quantidade, potência e qualidade do estímulo nervoso na placa motora, perda progressiva de engramas motores no nível central, infiltração de gordura do músculo,
infiltração de osso gorduroso, de gordura do osso, e alterações de reviravolta óssea. Como se manifesta tudo isto? Desequilíbrios musculares, resultado da incoordenação neuromuscular. As relações entre as cadeias musculares são perdidas. Isso produz sintomas difusos, não específicos, gerais, dolorosos, como dor de cabeça, torcicolo, dor lombar, omalgia, e também não dolorosos, como bruxismo e distúrbios do sono. No fundo, principalmente, são sintomas neurológicos periféricos. Agora temos um caminho, uma proposta para nós pensar. Temos o sedentarismo, as deficiências e as doenças vão gerar sintomas neurológicos periféricos com um conjunto de diálogos entre elas mesmas, mas esses sintomas neurológicos periféricos vão levar a um aumento progressivo do risco de quedas e ao final deste caminho vamos ter nossas queridas, mas não tão queridas, fraturas. Paralelamente, teremos a fragilidade que vai em aumento conforme transcorre o tempo. Se voltarmos tudo isto, temos esta imagem que é muito parecida ao nosso querido iceberg geriátrico. Então, as fraturas aparecem como a cereja no bolo. Nós não queremos ter nenhum bolo, nem cereja. E a fragilidade, então, aparece como nosso bolo. Como confirmar tudo isto? Temos indicadores clínicos, como a constipação, que produz deficiência de vitamina K, e os níveis plasmáticos de vitamina D e vitamina B2. E outros indicadores importantes são a resistência à insulina, a idade, peso, altura e consumo de alguns alimentos, especialmente alimentos proteicos, leite, carne, ovo. Mas provavelmente seja a qualidade dos movimentos agiável. Temos que pesquisar a história de quedas nos pacientes e o risco de quedas aplicando algumas escadas. Importante também a densitometria, não somente óssea, mas também muscular. E o TAC para ver a infiltração grassa dos músculos. O que fazer? Se vocês olham aqui, temos nosso iceberg, nosso bolo e nossa imagem do caminho da fragilidade, sarcopenia, quedas e fraturas. Nós podemos começar tentando de tratar, evitar ver a ponta do iceberg, tratando de não olhar na cereja no bolo ou não olhar as fraturas. Mas realmente importante é tratar de evitar a aparição completa do iceberg, não ter um bolo e não ter nenhum fator de risco para as quedas, fraturas. Isso é que temos que tentar ter na nossa cabeça. Então, exercícios, não deixar de mobilizar-nos, suplementar tudo o que é suscetível, e lembremos, isto está em espanhol, mas é compreensível, eu não quis traduzir por isso. A importância radical, profunda importância dos hormônios, dos estrogênios. Temos nas nossas mãos a possibilidade de prevenir tempranamente, muito cedo, a aparição deste enorme fator de risco que é a hipoestrogenismo. Para finalizar, gostaria de dizer que a sarcopenia é uma condição caracterizada por uma diminuição multifatorial da massa e força muscular. Osso e músculo estão interrelacionados. Principais forças mecânicas aplicadas ao osso são originadas pela contração muscular. E a diminuição da massa e força muscular levará a uma diminuição da quantidade e qualidade óssea. Desta forma, a sarcopenia é uma condição que aumenta o risco de quedas e fraturas por fragilidade óssea em idosos.
E o termo osteosarcopenia é proposto para identificar aqueles idosos com maior risco de fraturas por fragilidade óssea. Esse é o caminho, esse que temos aqui. Esta é a forma de pensar que eu quero proponer a vocês. Que lembrem, as fraturas são somente a cereja no bolo. No bolo é a fragilidade. E ao começo deste caminho, temos o sedentarismo, as deficiências que falamos e as doenças que falamos. Mas outras coisinhas também que não olhamos para os problemas de tempo. Muito obrigado de vocês. Muito obrigada, foi excelente a sua aula, como sempre. Luiz, eu lhe conheço já há bastante tempo, né? E sempre sou cativada por sua apresentação, que cada vez, né, nos brinda com esta maravilhosa pesquisa, enfim, que você fez para poder estar aqui com a gente. Você fez o serviço de ortogeriatria, né? E por isso que eu também lhe conhecia anos atrás, né? Hoje o tema é desafios no cuidado da pessoa idosa com sarcopenia. E também queria falar para os que estão presentes, não posso esquecer, que suas perguntas podem ser colocadas no chat, né? Por enquanto não vi nenhuma, temos poucos minutos, o tempo é muito importante para nosso evento, temos mais 4 minutos de perguntas, mas enquanto que o pessoal está pensando nas suas perguntas, né, questionamentos, enfim, em relação a toda a sua aula, como eu estava falando, você fez o serviço de ortogeriatria, né? E devido ao tema que nós estamos agora com esse desafio, né, nesse cuidado do idoso, principalmente nesta época de pandemia, né, que aumentou o sedentarismo, consequentemente, como você bem falou, diminuiu a massa muscular e aumentaram as quedas, né? Eu acho que você deve ter visto isso em todos os eventos que se fizeram ano passado e agora, né? Temos visto esse aumento de quedas, de fraturas e de internações, né? Então, você que pensa para poder, como uma prática de políticas públicas pós-Covid, né, que todos nós deveremos que refazer nossos conceitos na área da saúde em todos os sentidos, não só na sarcopenia, né, e fraturas como nas outras áreas, que poderíamos implantar a nível de serviço público ou políticas públicas nesta área tão importante que é da osteosarcopenia, né? O que você me diz? Bom, eu penso que principalmente eu poria meus olhos em duas coisas. O primeiro é vocês no Brasil podem fazer isto, implementar uma política que tome em conta as fraturas de quadril como uma urgência, como uma doença estatisticamente significativa. Isso produz grandes cambios na mentalidade dos clínicos e da população. Fraturas do quadril podem não ser uma enorme quantidade em comparação com outras doenças, mas certamente essa quantidade é muito mais importante socialmente, economicamente, biologicamente, do ponto de vista do pronóstico também. Então, uma coisa importante é dizer, proclamar legalmente que as fraturas de quadril são uma enfermidade estatisticamente significativa para os governos, para o Estado brasileiro. E a segunda coisa que eu faria seria que vocês começaram a esquecer os estudos que dizem que os estrogênios são maus, são perigosos, não? Certamente são perigosos como qualquer outra hormônio ou qualquer outro fármaco, se vocês não utilizam adequadamente, mas são a possibilidade mais certa, a possibilidade mais barata, mais custo-efetiva que vocês têm para começar a prevenir a aparição deste conjunto tão fatal de doenças.
Então, implementar uma política de tratamento, de diagnóstico precoce e tratamento de climatério e menopausia. Muito obrigada. Nós temos mais duas perguntas, porque nós já estamos com o tempo, né, correndo. Então, para Luiz Inécio Silva Neto, ele, professor, poderia aprofundar o tema qualidade do movimento? E parabéns pela excelente apresentação, palestra. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A qualidade de movimento é muito importante porque agora o que nós sabemos é que existe um conjunto de movimentos que não são bons, mas o conceito de bom movimento, de mobilidade, é um conceito que está nestes dias desenvolvendo-se. Uma pesquisa que eu fiz faz 15 anos, eu desenvolvi um conceito novo, que é o movimento mínimo que você precisa para ter bons efeitos na saúde. Eu animo você a buscar esse paper, está na internet, é aberto. Se chama Teoria da Desmobilidade. É um paper que fala justamente das possibilidades que tem vocês de fazer cambios importantes na saúde geral, partindo de cambios em movimento. E o conceito de movimento mínimo necessário, movimento mínimo que você precisa para gerar. E nessa pesquisa eu lembro que foi uma coisa bastante simples, mecânica, que era você tem um paciente em cama, um conjunto de pacientes em cama, e nós sacamos esses pacientes por 1 hora, estiveram sentados, e somente isso, durante um mês, produz um câmbio importante em seu risco de depressão, medido por G-Savage, na escala de G-Savage. Mas é um campo grande de pesquisa. Muito bem, nós temos Isabela Reis Praça, né? Eu acho que a última pergunta, ou talvez já você respondeu ela, em parte. Bom dia, na sua opinião, qualquer mulher que não tenha intercorrências que comprometam a sua saúde quando usam o estrogênio como prevenção da sarcopenia, devem repor este hormônio? Eu acho que é a última pergunta, que nós já não temos mais tempo. Sim, sim. A resposta simples é sim. Mas cambiaria a forma de planteamento, não? Não é a mulher que ela não tem que fazer o reemplaço, a reposição. É o médico especialista que tem que fazer. Muito bem lembrado, Luiz, muito bem lembrado. No caso, o seu ginecologista, né? Possivelmente não vai ter efeitos colaterais, enfim. Agradeço muito a tua participação, espero ter você em outros eventos da nossa seccional ou da nossa sociedade brasileira, também nacional. Esperamos ter você sempre com a gente e a gente poder se encontrar. Muito obrigada por excelente participação, obrigada por estar com a gente nesta manhã. Agradeço a todos também por estarem participando e aos meus colegas da sociedade que têm trabalhado com muito empenho para realizar este evento. E agora vou apresentar ao Dr. Gustavo Pereira. Tchau, obrigado de vocês, uma honra sempre.